Quase que esqueci o quê? Bom dia de novo! Estamos de volta, canal Educação, turma de terceira série. Aula de Química comigo, professora Érica Ramos. Estou animadinha. Última aula. Ai, tu gostou da revisão? Que bom, né? Sábado agora à tarde vai ter outra revisão, né? Vai ser transmitida pela Meio Norte. Eu, professor Vitor, de História, professor Newton Neto, de Português, professor Márcio Jean, de Matemática. Sábado à tarde vai passar na TV Meio Norte, tá? Vocês fiquem ligadinhos aí que vai dar certo. Vocês vão ver um show de aula. Muito bom. Vou falar sobre química ambiental, tá? Muito presente no Enem. Então, pessoal, nessa outra aula, a gente vai começar a isomeria ótica, que é outro tipo de isomeria espacial. E aí, meu diretor, eu vou pedir para você colocar a 01 e a 05, tá? Se possível, uma das duas primeiras, não importa. Se pudesse as duas, né, eu ia amar. Mas tudo bem. Eu quero mostrar aí para vocês, olha só, olha minha gente, mas é linda, agoniada ela. Olha essa molequinha aí. Essa molequinha, o que você pode perceber dela? Você tem o átomo central, vermelhinho aí, representado como se fosse o carbono, e você tem 4 ligantes, não é? Os 4 ligantes são diferentes. 4 ligantes diferentes. Toda vez que um carbono tiver 4 ligantes diferentes, ele vai ser chamado de carbono quiral ou carbono assimétrico, tá bom? Esse carbono assimétrico é justamente porque ele não tem um plano de simetria. Os 4 ligantes dele são diferentes. Vocês estão analisando aí, minha molequinha? Coloca a outra animação, meu diretor, por gentileza. Eu acho que essa daí era a 01, né? Olha a 05. Olha ela aí. Você pode perceber que isso aí é um carbono quiral ou não? O que vocês me dizem? Essa outra molequinha possui os 4 ligantes diferentes. Eu posso classificá-la como um carbono quiral ou assimétrico? O que vocês acham? 1 minutinho para essa resposta. Oi, 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 dona Dulce, seja bem-vinda. Quanto tempo? Ó, a gente estava mostrando as molequinhas que possuem um carbono quiral ou assimétrico e aquelas que não possuem. Vocês estão vendo uma molécula que não tem carbono quiral. O carbono desta molécula, ele não é quiral, ele não é assimétrico. Por quê? Porque ele possui ligantes iguais, tá? Espero que esteja tudo bem, tá, Dulce? Às vezes a gente some algum probleminha, mas eu espero que esteja tudo ok com você. Valeu, meu diretor! Vamos lá. Tudo isso para mostrar para vocês um novo tipo de isomeria. Esse tipo de isomeria é isomeria óptica. O que é essa isomeria? Ela vai estudar o comportamento das substâncias
quando estas são submetidas a um feixe de luz que está polarizado. Quando isso acontece, né? Quando isso acontece, a gente pode ter um movimento aí dessa luz, um desvio ou não dessa luz que está polarizada. Então, pense, eu tenho uma fonte luminosa, a luz, que é a luz normal, é a luz despolarizada, ela vibra em várias direções, tá? Aqui, ó, as setinhas para várias direções. A gente passa por um prisma de Nicol ou um polarímetro e faz com que essa luz seja polarizada. Essa luz polarizada passa pelo polarímetro com a substância que tem isomeria ótica. Então, imagine que é como se fosse assim, digamos, aqui é um cilindro que está cheio dessa substância. E aí eu vou botar essa fonte luminosa para passar dentro dele. Quando essa fonte é recebida aqui, do outro lado, eu percebo que a luz já não está do mesmo jeito que entrou. Ela entrou assim retinha, ó, e ela foi girando, girando, girando. Então, eu enxergo um desvio do plano da luz polarizada. Talvez seja algo um pouco complexo para você conseguir compreender. Na minha época, eu não entendi o porquê, eu só ia seguindo o bonde, né? Estudando, procurando carbono quiral e tal. Então, assim, a isomeria ótica ocorre o estudo de como essas moléculas se comportam na frente de uma luz polarizada. Essa luz pode ter desvio para a direita ou para a esquerda, tá? Esse tubo polarimétrico, ele vai medir o lado, vai determinar o lado e o desvio, o ângulo de desvio dessa luz polarizada, tá? E o que é que a luz tem com isso mesmo, hein? Olha aí. A luz, como eu expliquei para vocês, ela vibra em várias direções. E através do prisma de Nicol, a gente tem uma luz polarizada, ele polariza a luz. Ele faz com que a luz vibre em uma direção só. Certo? Então, a luz, geralmente, ela não é polarizada, ou seja, ela é constituída por um conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram em vários planos. Já a luz polarizada vibra em apenas um único plano. E a gente só consegue isso quando passa ela por um polarizador, que o prisma de Nicol serve como isso, tá bom? Ela vai ajudar a gente a perceber essas substâncias. É um pouco complexo, nem todo mundo. A ciência, na verdade, recentemente ainda passou por problemas por conta disso. Então, vamos analisar o que é essa isomeria ótica mesmo. Essa molécula que tem isomeria ótica, ela vai ser capaz de gerar um desvio na luz que já foi polarizada. Quando essa luz polarizada passar por dentro desta molécula, ela vai provocar ou um desvio para a direita, que é o isômero D, ou destrógeno, ou um desvio para a esquerda, que é o sentido anti-horário, né? Que é o isômero L, ou isômero levógeno. Olha, mais uma vez como isso acontece, a luz não polarizada passando por um polarizador, e aí a gente tem a luz polarizada. Aqueles antirreflexo, por exemplo, usa dessa tecnologia, tá? As lentes antirreflexo usam dessa tecnologia de polarizar a luz para que não agrida tanto a sua visão. Olha aí o jeito que ela gira. A gente viu que a luz fica polarizadinha assim, né? Retinha, vibrando assim. Pois aí, quando ela passa por dentro de um isômero destrógeno, ela, gira para a direita, no sentido horário. E se ela passa pela substância e eu observo que o giro foi para a esquerda, eu já sei que é um isômero levógeno, tá? Muita atenção com esse conteúdo, pessoal. Muita atenção. Quando eu giro no sentido horário, eu tenho destrógeno, no sentido direito, né?
Quando eu giro no sentido anti-horário, da esquerda é o levógiro. Às vezes é representado por um D ou um sinal de mais, o destrógiro, e o levógiro é mostrado ou um sinal de L ou um sinal de menos, tá bom? Olha isso. Quando a luz provoca, a substância provoca o giro da luz para a direita, é o D ou destrógiro, e quando a substância provoca o giro da luz para a esquerda, é o L ou levógiro. Pegue suas mãozinhas, bem aí em casa. Olha aí, a Rachel vai fazer aí para vocês, mas eu gostaria que vocês fizessem também, tá? Então, mão esquerda, mão direita. Veja que eu numerei aqui, ó. Dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos, o fura-bolo e deixei o catapiolho de fora. Olha, pegue a mão esquerda e a mão direita. O que eu quero? Eu quero que você coloque uma sobre a outra, não como se você fosse bater palma. Não. Espera aí. Isso, exatamente, Rachel. Olha a Rachel fazendo aí para vocês, ó. Tô com a mão esquerda aqui, vou botar a mão direita em cima. Consegue sobrepor todos os dedinhos? Consegue, dona Dulce? Se você pegar a mão e colocar sobre a outra, a mão esquerda, elas são idênticas, né? Elas são idênticas. Quando você coloca uma sobre a outra, você conseguiu sobrepor todos os dedos, Rachel? Não. Você não conseguiu sobrepor todos os dedos. Isso mostra que as mãos são assimétricas entre si. Certo? Elas não são iguais, elas não têm um plano de simetria. O que, na verdade, acontece com a mão esquerda e com a mão direita é uma íntima relação com a isomeria ótica. Eles são uma imagem especular da outra. Você já viu uma ambulância e como está o nome da ambulância? Já viu, Rachel? Como é que é? Tá lá, a ambulância do SAMU, por exemplo. Você já olhou assim, com seus olhinhos, que a terra há de comer. Tô brincando, Rachel. Você vê o nome ambulância direitinho lá? Você já reparou? Reparou não? Reparou, Joyce? É o contrário. É a imagem especular. Porque você vai olhar pelo retrovisor do carro, vai ver a ambulância, tem que dar passagem para a ambulância. Então, para o motorista ler de maneira correta, as letras ficam invertidas, né? Em suas imagens especulares, suas imagens espelhares. Estou vendo no espelho. Então, a mão esquerda é o espelho da direita. Mas elas não são sobreponíveis. Eu não consigo sobrepor perfeitamente a mão direita sobre a esquerda e vice-versa. Olha essa molécula aqui de carbono quiral. Tá vendo, ó? Como se o meu dedão fosse o hidrogênio aqui, né? Lá na mão direita o dedão é o quê? Tá aqui, ó. O dedão é o hidrogênio. O maior de todos é a carboxila. O maior de todos é a carboxila. O dedo mindinho é o NH2, ó. Do lado do dedo mindinho. E o seu vizinho é o R. Então, eles são muito parecidos. Parece que eu só virei a molécula, né? Parece que eu só virei a molécula assim. Mas quando eu tento sobrepor uma a outra, eu não consigo. Esse arranjo aí é muito complexo. Veja, esse carbono aqui tem um ligante, 2 ligantes, 3 ligantes, 4 ligantes diferentes. Érica, como é que eu vou perceber que o cara é a imagem especular do outro? Primeiro, tu vai marcar esses ligantes com cores diferentes. É a dica que eu dou. Então, vamos lá. Tá aqui o meu carbono, que é um carbono quiral. É o mesmo carbono, tá? É como se fosse só a imagem do espelho. Aí o hidrogênio eu marquei de pretinho. O metil aí em vermelho. A hidroxila. E a carboxila em azul. Primeiro que eu tenho carbono quiral. E se eu tenho carbono quiral, eu vou ter isomeria ótica. Tá bom? Olha como são a imagem um do outro. Tá?
Então, primeiro passo que eu quero que vocês façam na aula de hoje é identificar o carbono quiral. Nós já vimos aqui agorinha que carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes, tá? 4 ligantes diferentes. Meu diretor, coloca aí aquela molequinha toda coloridinha, eu não sei se é a 01 ou se é a 05. Aquela primeira são os 4 ligantes diferentes. 4 bolinhas de cores diferentes. Olha aí, perfeito. Perfeito. Coloca ela do lado de cá, do outro lado, por favor. Eu quero que meus alunos identifiquem, olhando para esse exemplo aí, em animação, dona Dulce, quais carbonos estão marcados aí, quais ou qual, né, desses que estão sendo representados, a gente tem carbono quiral. Qual deles? Como é que eu vou identificar, Érica? Bom, eu vou identificar procurando o carbono que tem os 4 ligantes diferentes. Ó, perfeito, cara, perfeito. 3 minutinhos, galera. Eita, minha gente, que esse Brasil é terra de muro baixo. Muito bem, Érica Fernanda. Carbono fez ligação dupla, exclui, bebê. Pode não, pai, pode não.
Vocês sabiam que no chocolate, uma coisa aleatória, gente, não tem nada a ver, de jeito nenhum, com qualquer coisa que tenha acontecido aqui. Mas o chocolate, ele libera endorfina, que é o hormônio do prazer. Então, né? A pessoa tem que estar assim, feliz, 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 feliz e feliz, né? Hormônio. Aí, tá aí. Todo mundo que tá fazendo ligação dupla, tchau, papai, não pode. Esse carbono 1 tem ligante igual, né, Érica Fernanda? E tem ligantes iguais. E aí, esse carbono 8 também tem ligantes iguais. Tchau, querida. Não. Aqui também, não. Aqui também, não. Mas o carbono 9, que essa Érica Fernanda tá muito violenta, é justamente o carbono quiral. Ó, os ligantes. São 3 ligantes diferentes. Então, eu posso dizer que esse composto tem atividade ótica, tá bom? Ele vai gerar pelo menos 2 isômeros. Um que vai girar a luz para a direita e outro que vai girar a luz para a esquerda. Um destrógeno e um levógeno. Pode tirar a molequinha aí, meu diretor. Olha só a história do limoneno para vocês entenderem quão diferente é essa molécula. Érica, é diferente só porque girou a luz para a direita e o outro girou a luz para a esquerda. Bebê, é não, bebê. É não, e eu vou te provar que não é, pai. Por quê? Porque o D-limoneno, ele é o aroma da laranja. E o L-limoneno do limão. Que tal? Que tal, bebê? Tá vendo como faz toda a diferença? O que está acontecendo aí? Tá ruim? Tá travando? Tá travando para todo mundo? Tá, galera? Como é que tá a aula aí para vocês? Tá ok aí, meu diretor? O que houve aí com esse pessoal? É a internet de vocês? É a minha? O que é, hein? Olha só, vamos dar uma atualizada aí no babado. Tá tudo ok. Tá tudo ok, né, pessoal? Estamos de volta aí, Deu um bug no sistema. Alguém me desconfigurou, mas eu já estou de volta. Ai, parafraseando Pitch. Olha, gente. O D-limoneno, o isômero ótico do limoneno, que gira a luz polarizada para a direita, fornece um aromazinho massa, que é o aroma da laranja. Certo? É o aroma da laranja. Já o limoneno, que gira a luz polarizada para a esquerda, piorou o quê, minha irmã? Essa minha cara, viu? Eu pego na cara mesmo. O limoneno que gira a luz polarizada para a esquerda fornece o aroma de limão. E aí, para a gente é muito complexo, né? Tentar entender esse negócio da luz. Gente, os enantiômeros, que são esses isômeros formados através do carbono quiral, os enantiômeros, eles podem apresentar propriedades biológicas e químicas completamente diferentes. Não, tia Érica, tá travando demais. Ô, mulher, o que é que tá acontecendo? Estão querendo me tombar. 2 minutos de delay. F5, meu povo, nessas lorotas. Então, o limoneno que gira a luz polarizada para a direita dá o aroma de laranja
e o que gira para a esquerda dá aroma de limão. Então, biologicamente, são substâncias diferentes? Sim, biológica e quimicamente, tá? Os enantiômeros, olha a história das mãos. Aí, nesse caso, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, tá bom? Ele foi um medicamento. Vocês conhecem medicamento para enjoo Vonal? Conhece, Rachel? Já ouviu falar nesse Vonal? Vonal, conhece, né, Joyce? É ruim, doce. Ui, chega, me arrepio. Ai, remédio velho doce, comprimido ruim. Enfim, ele, na verdade, é hoje utilizado para isso, né? Mas antigamente se utilizava um medicamento do jeito que ele é utilizado hoje, tá? Que era a talidomida. 1957 ela foi introduzida no mercado. A talidomida ela possuía os isômeros de talidomida e o L-talidomida. Mas ninguém sabia. Ou seja, a isomeria ótica é um assunto que foi recentemente destrinchado pelos cientistas, né? E foi depois de uma tragédia, galera. Por que uma tragédia? Uma tragédia de proporções, assim, inimagináveis. Por quê? Não se sabia que essas moléculas que possuíam carbono quiral, em que um girava para o lado direito, o outro girava para o lado esquerdo, não se sabia que biologicamente elas poderiam reagir de maneira tão diferente. A talidomida era um sedativo, mas era muito indicado como remédio para enjoo de mulheres grávidas. Aí as mulheres começaram a tomar. Logo onde? Geralmente os primeiros meses, né? Tem muito enjoo. Então, os primeiros meses a gente tem muito enjoo. A gente não, minha gente, que eu nunca engravidei, pelo amor de Deus. A mulher, quando engravida, geralmente nos primeiros meses, tem bastante enjoo. E aí, a talidomida era receitada pelos médicos desde 1957. Do nada, não é do nada, né? Começou a aparecer muita criança com má formação. Muita criança com má formação, tá? Que começou a aparecer aí no Pessoal, eu estou tentando responder aqui, estou tentando, na verdade, resolver aqui o problema. Tá ruim para vocês, travando para vocês. A gente está tentando resolver aqui, tá bom? A gente está tentando resolver aqui. Eu espero que melhore aí para vocês, tá? Que eu gosto quando vocês participem. A gente tem como é que se diz? Uma participação melhor, que a gente interage bem, tá? Vocês vão me dando feedback aí no chat, tá bom? Vocês vão me dando feedback para saber como é que tá a aula. Baixa Grande do Ribeiro, a aula aí tá ok? Como é que tá a transmissão para vocês? A gente quer sempre oferecer o melhor, mas de vez em quando tem umas coisas que a gente não consegue, né? Então, a talidomida foi receitada para enjoo de mulheres grávidas. Ah, certo. Tá bom, meu filho. Ó, galera, aqui tá tudo ok, tá? Foi verificada a internet direitinho, as coisas tudo. Então, pode ser na transmissão para aí ou do próprio canal, né, do YouTube. Não, a plataforma em si. Mas fiquem comigo, por favor, lutem comigo, lutem a nossa luta juntos. Não é, Rachel? Temos que acompanhar. Então, a talidomida foi receitada, as mulheres começaram a tomar e começou a aparecer muita criança com má formação. Gente, era tanta criança com má formação que, meu Deus do céu, tinha até assim, os filhos da talidomida. Teve um livro, acho que foi feito assim, tá? Um escândalo, né, da indústria farmacêutica, e aí eles começaram a ficar mais ligados, né, sobre os estudos desses isômeros óticos,
Porque era um absurdo, né? Um absurdo que mais de 161 bebês na Alemanha em 1959 começaram a ter má formação. Esse efeito teratogênico é de dar má formação para o feto, tá bom? E aí, o isômero de talidomida, que é o destrógeno, fazia com que a luz polarizada girasse para a direita e também, biologicamente, no nosso corpo, atuava como sedativo, anti-inflamatório, etc. No teratogênico, que era o levógeno, ele causava justamente as malformações, tá bom? Era isso que ele causava, era má formação. Como eu posso calcular, Érica, definir o número de isômeros óticos? Como eu posso definir o número de isômeros óticos numa molécula? O número de isômeros óticos, pessoal, é definido a partir do número de carbonos quirais, tá? Quanto mais carbono quiral eu tiver, mais isômero ótico eu vou ter. Pelo menos para cada carbono quiral eu devo ter 2. Portanto, olha só. Veja. Faça você mesmo 3-metil-pentan-2-ol. Então, eu quero 3 minutinhos para a galera tentar responder essa questão. Tem que montar a estrutura do 3-metil-pentan-2-ol, tá? Para a gente descobrir o número de carbonos quirais e, assim, calcular os isômeros óticos. Beleza, turma?
Olha, minha gente. Vamos estando verificando aí. Melhorou para vocês, será? Vamos ver, né? Depois vocês dão uma olhadinha na minha aula. Olha só. Faça você mesmo. 3-metil, pentan, 2-ol. Vamos montar? Vamos montar essa estrutura? Ó, eu estou aí com a cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos, portanto, pente. Entre os carbonos, só tem ligação simples, portanto, an. E do carbono 2, eu tenho ol, então eu preciso numerar esses meus carbonos, não é mesmo? Coloco a hidroxila no carbono 2, que o pentan 2-ol já está me dizendo aí. No carbono 3, eu tenho o grupo metil, então tá aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou atrás do carbono quiral. Bom, eu vejo que são 2. Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu ainda tenho aqui um hidrogênio, que eu tenho outro hidrogênio, tá? E só lembrando a vocês que se não fosse a hidroxila aqui, se não fosse essa hidroxila, não seria carbono quiral o 3. E nem o 2, né? Obviamente. Por quê? Porque ele estaria dividido entre ligantes iguais. Ó, eu posso mostrar para vocês o referido exemplo. Bem aqui, eu poderia olhar e dizer, nossa, que é um carbono quiral, né? Mas não, sabe por que não é? Porque aqui é um metil, aqui é um etil e aqui é um etil. São ligantes iguais. Meu Deus, que coisa feia. São ligantes iguais. Então, não pode, tá bom? Não pode, de maneira alguma, quando os ligantes forem iguais, não tem carbono quiral. Beleza? Então, a regra prática é sempre que você vê um carbono tendo 3 ramificações, ele pode ser um candidato a ser quiral, né? Ele pode ser candidato, a gente vai analisar. Olha só o caso do ácido lático. Nós temos aqui em vermelho o carbono 1, que é o grupo metil. Em verde, o hidrogênio, circulado em verdinho aqui no 2, o hidrogênio. O 3, a carboxila, tá? A carboxila aqui, no 3. E no 4, a hidroxila. Então, os 4 ligantes são diferentes, tá? 4 ligantes diferentes, eu tenho um carbono quiral aí. Mas eu senti que ficou faltando aqui um negócio. Eu me esqueci, ó. Como é que eu descubro o número de isômeros óticos que uma estrutura pode ter, que um composto pode ter? O número de isômeros óticos, pessoal, é calculado da seguinte forma. Eu tenho 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Então, aqui nessa estrutura do 3-metil-pentan-2-ol, eu tenho 2 carbonos quirais, certo? Então, se eu tenho 2 carbonos quirais, eu vou colocar 2 elevado a 2. Então, quantos isômeros óticos essa estrutura possui? Possui 4 isômeros ópticos. E aqui eu tenho uma informação relevante para passar a vocês. Desses 4 isômeros ópticos, nós temos 2 pares. Um par de enantiômeros. Digamos assim, ó. Eu vou ter 4 isômeros ópticos. Aí eu vou dizer que eu tenho o isômero A, o isômero B, o C e o D. Certo? Os 4 isômeros ópticos. Então, é como se A e B fossem enantiômeros e C e D fossem enantiômeros, certo? Entre eles são chamados de diastereoisômeros. Isso aqui é um par de enantiômeros.
E aqui é outro par de enantiômeros. Tá? Aqui é outro par de enantiômeros. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho um ângulo de desvio aqui para os isômeros A e B e um ângulo de desvio para os isômeros C e D, que são diferentes. Digamos, aqui o A gira para a esquerda e o B gira para a direita. O C gira para a esquerda e o D gira para a direita, digamos. Mas cada um com ângulos diferentes entre si. No caso do A, o ângulo é igual ao do B, porém de lados opostos. C, o ângulo de C é igual ao ângulo de D, de lados opostos. Mas se eu pegar o desvio da luz do isômero B com o desvio da luz do isômero C, serão diferentes. Tá bom? Serão muito diferentes. Então, eu já mostrei para você. A primeira coisa que você tem que procurar o carbono quiral é procurando ramificação, porque isso ajuda muito a gente a perceber. Mas não é uma regra, tá bom? Não é uma regra, assim, para acontecer. Beleza? Então, vamos ver composto quiral em cadeia fechada. Como é que eu observo isso? Olha só, gente. Quando uma estrutura ela tiver cadeia fechada, da qual o carbono tenha pelo menos 2 ligantes diferentes, ela pode ter atividade ótica. O que eu tenho que observar? A sequência no sentido horário de cada cadeia ligada ao carbono, que deve ser diferente na sequência anti-horária. Como assim, Érica? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ó, o 3-propilciclopentanona. Eu tenho o carbono 1 aqui, que é o carbono do grupo funcional, né? Que é o carbono do grupo funcional. No sentido horário, eu tenho esse carbono 2, aí eu tenho o 3, o 4 e o 5. Beleza. Aí eu vou procurar aqui carbono quiral, né? Carbono quiral, aquele que tem uns ligantes diferentes, né? Aí eu já vejo que esse carbono 3 aqui, ele tem, ó, o hidrogênio e tem essa galera aqui fora. Tem essa galera aqui fora, tá bom? Então, já posso olhar para ele com outros olhos. Vamos analisar mais friamente como é esse carbono e a sequência de ligantes dele. Então, eu venho aqui e analiso a sequência anti-horária. CH2, C-O, CH2, CH2. O sentido horário é CH2, CH2, C-O, CH2. É igual ou é diferente? Eu vou marcar aqui, eu vou fazer assim, ó. No sentido horário, nós temos CH2, CH2, C-O, CH2. CH2, CH2, C-O, CH2. Confere, produção. Confere. Tá aqui. Esse é o sentido horário. Se eu for para o sentido anti-horário, eu tenho CH2, C-O, CH2, CH2. Vamos ver se eu tenho ligantes diferentes. Sequência de ligantes diferentes, né? Deixa eu ver isso. Eu tenho, vamos lá, em amarelo, CH2. Aí já vem o C-O. Aí vem o CH2. CH2. Você vê que são sequências de ligantes diferentes. Aqui eu tenho o primeiro carbono é CH2, o segundo é a carbonila. Aqui eu tenho o primeiro carbono CH2, o segundo CH2, no terceiro é a carbonila. Portanto, esse composto cíclico, eu posso dizer aqui, que esse carbono 3 é de fato um carbono quiral que possui os 4 ligantes
diferentes, tá bom? A gente pode sim fazer essa sequência, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário, beleza? Olha aí. A sequência no sentido horário. Aqui, neste caso, ó. Veja, observe aqui. Eu tenho C. Olha, eu estou olhando para esse carbono aqui em lilás, vamos saber se ele é quiral. No sentido horário, eu tenho C dupla O, CH2, CH2, ó. C dupla O, CH2, CH2. No sentido anti-horário, como é a sequência que eu tenho? CH2, CH2, C dupla O. Então, CH2, CH2, C dupla O são coisas diferentes. Então, como as sequências são diferentes, eu posso dizer que aqui eu tenho um carbono quiral, tá bom? Mas se o carbono fizer dupla com oxigênio, por exemplo, pode excluir, não é quiral. Carbono fez dupla com outro, não é quiral, tá? Como é que a gente percebe as propriedades físicas e químicas dos isômeros óticos? Bom, os enantiômeros, que você sempre que falar de enantiômeros, você lembra uma imagem do outro, uma mão esquerda e a mão direita. Então, imagine isso. Quando eu falar de enantiômeros, pense em suas mãos. Eles apresentam propriedades físicas iguais, como ponto de fusão e ponto de ebulição, mas as fórmulas espaciais são diferentes e, consequentemente, o poder de rotação da luz polarizada também é diferente, tá bom? Então, vamos analisar aqui com muito cuidado o 2-metilbutan-1-ol. Eu não sei se o nome está nítido para vocês. Eu vou escrever aqui. 2-metilbutan-1-ol. Esse é o isômero destrógeno. É aquele que gira a luz para a direita, no sentido horário. E esse aqui é o 2-metilbutan-1-ol. Esse é o levógeno, que gira a luz polarizada para a esquerda, num sentido anti-horário. Então, ele faz isso com a luz polarizada e já esse outro faz isso aqui, gira para a direita, tá bom? A fórmula molecular é igual, então a gente percebe que eles são isômeros mesmo, porque a fórmula molecular é igual. O ponto de ebulição nos isômeros cis e trans é diferente, já aqui é igual também. Então, é muito tenso identificar eles, porque é tudo muito igual. A densidade, igual. O que vai mudar? O desvio da luz polarizada. O desvio da luz polarizada é o que, de fato, irá modificar, irá diferenciar entre esses compostos. Pessoal, o desvio é o mesmo. A diferença é que esse é um desvio positivo, porque é o destrógeno, e aqui é um desvio negativo, porque é o levógeno. Mas o ângulo de rotação dessa luz é o mesmo. Qual é o ângulo aqui? Mais 5,90 graus. Do outro, do isômero levógeno, menos 5,90 graus. Ok? É a mesma coisinha. A diferença é só a direção, porque o ângulo de rotação é o mesmo entre enantiômeros, tá bom? Então, agora é que entra o babado. Lembra que eu falei da história da talidomida? Em que um isômero destrógeno reagia, funcionava como anti-inflamatório e sedativo. Já o levógeno funcionava como teratogênico, que é isso, causa malformação em bebê. Então, por exemplo, pessoas que estão tomando Roacutan, já ouviu falar, tia Joyce? Roacutan, remédio para espinha. Remédio para espinha, o Roacutan, ele é muito famoso, tá? Entre a galera, principalmente agora os jovens, os dermatologistas passam com muita frequência, inclusive, mas é um medicamento que causa efeitos colaterais fortíssimos. Inclusive, a mulher que vai tomar, ela precisa assinar um termo
todo mês ela precisa assinar um termo de compromisso, de que ela está usando preservativo, tomando anticoncepcional, porque não pode engravidar. Se engravidar, pelo menos até 6 meses após o final do tratamento desse medicamento, você pode ter um bebê com má formação. Ele é muito perigoso. Ele descasca a pele, a boca, é assim terrível. Mas para quem tem acne em grau elevado, é o tratamento mais indicado, tá bom? Então, é o mesmo caso da talidomida, né? Teratogênico, né? Então, eu posso tomar para sedativo? Relativamente até poderia, mas ele foi tirado do mercado. Se tivesse ainda poderia, mas deveria ser proibido para mulheres gestantes. Ou em idade fértil, para poder comprar, teria que ter um termo de compromisso, né? Então, as propriedades fisiológicas dos enantiômeros são diferentes. O corpo responde a isso de maneira diferente. Igual a história da chave fechadura da enzima, que a gente estuda em bioquímica, né? Na parte de bioquímica da célula, a gente vê isso daí. Para você entender melhor o porquê dessa diferença na atividade biológica ou fisiológica, né? Vamos te mostrar essa ilustração aqui. Olha aí. Nós temos aqui um enantiômero, né? Que é o mesmo, tá? A diferença, qual que é a diferença? A posição espacial dos ligandes. A posição espacial dos ligandes. Como a posição está diferente, aqui não vai haver interação. É igual chave e fechadura da enzima. A enzima só vai atuar a lipase só vai quebrar lipídio. Só vai quebrar lipídio. Ela só vai atuar no lipídio. Certo? É mais ou menos assim. Eu tenho aqui o B enantiômero de A, tá bom? A molécula é um par de enantiômeros. Você consegue perceber a mudança na posição dos ligandes A e B? Já atrapalha a interação. Aqui, na situação A, eu tenho uma interação perfeita. Aqui, eu já não tenho uma interação adequada. Então, é mais ou menos isso que o nosso corpo, né? É assim que o nosso corpo reage. A gente pode dizer essas atividades biológicas. Então, dentro desse conteúdo de isomeria óptica, e também de classificação de enantiômeros, nós temos o que chamamos de mistura racêmica ou racemato. O que é isso? É uma mistura equimolar de um par de enantiômeros. O que é isso? Se tu tiver 1 mol de mistura, da mistura de enantiômeros, tu vai ter meio mol para o isômero da estrógeno e tu vai ter meio mol para o isômero levógeno. Então, quando ele falar em equimolar, é porque é igual, de equidade, tá? Obrigada, meu amor, por você ter ficado esperando. Fico me sentindo super lisonjeada. Obrigada, Drica. A mistura racêmica é opticamente inativa por compensação externa. Agora, Joyce, por que tu acha que a mistura racêmica vai ser inativa opticamente? É porque é como se a gente tivesse a mesma força. Eu vou puxar para o lado anti-horário e tu puxa para o lado no sentido horário. Se tem a mesma força, né? Se tem a mesma força, não vai sair do lugar. Ok? Então, é mais ou menos por aí. Eu giro 5 graus para a esquerda, a Joyce vem lá e gira 5 graus para a direita. Saiu do lugar a luz polarizada? Não. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, nós vamos ficar aqui no conteúdo, tá bom? Nós não vamos mais à frente. A gente vai parar em mistura racêmica no slide 50. Vai estar disponível na plataforma. Ô, minha amiga, vai dar certo, tá? Vai estar disponível na plataforma. Depois vocês dão voltam aqui para ver essa aula, beleza?
que a gente vai, durante esses dias, falando um pouco mais sobre isomeria. Eu espero que vocês tenham gostado. Ai, gente, como eu tô bagunçada. Eu espero que vocês tenham gostado das molequinhas dançantes hoje. Achei super bacana. Valeu, produção, a equipe de criação, os meninos aqui do estúdio que deram a maior força, a equipe pedagógica também, que sempre que a gente pensa em alguma coisa, né, eles materializam aquilo que a gente tem vontade. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. A aula foi massa, a gente tem esses percalços no meio aí do caminho. Desculpem a aceleração, que de vez em quando eu meto a quinta sem nem avisar nada para ninguém. E, mais uma vez, dia 29, final do mês de setembro, mês com duas comemorações, 3 importantíssimas. Comunidade surda. Mês de valorização à vida. Amanhã é dia do intérprete, olha aí a moral. Quero vocês amanhã dando parabéns para as meninas, viu? Então, nós temos o mês de valorização à vida, o mês da comunidade surda e doação de órgãos também, tá bom? Então, se você tiver vontade, diga para a sua família, informe a sua família, seja claro sobre isso, porque você pode salvar muitas vidas, tá bom? Um grande beijo para vocês. Obrigada por tudo, pessoal. Tchau, até a próxima.